Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos. A gente vai estar dando continuidade à nossa série de mensagens sobre ânimo para a missão. Na semana passada, o reverendo Arthur falou sobre a necessidade que nós temos de dependemos do poder do Espírito Santo para poder viver essa missão. E a gente estudou o livro de Atos, capítulo 2, dos versos 1 ao 13, e a gente também vai estar dando continuidade a esse estudo no livro de Atos. A gente vai estudar Atos, capítulo 2, dos versos 14 ao 21. Mas deixa eu só passar um panorama aqui daquilo que a gente conversou na semana passada. A gente viu que os discípulos eles estavam reunidos em Jerusalém, porque eles receberam uma ordem de Jesus para permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles naquele momento. E esse momento ele foi escolhido no dia de Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo naquele momento. E eles foram até o povo e começaram a falar a língua dos seus respectivos povos, das respectivas nações que estavam ali reunidas para poder comemorar o dia de Pentecostes. Vale lembrar, como o reverendo Arthur falou na semana passada também, que o dia de Pentecostes é uma data judaica que reunia judeus de várias nacionalidades. Então eles iam para Jerusalém para poder comemorar aquela data. Então os discípulos cheios do Espírito Santo, eles vão até lá e começam a falar a língua daqueles respectivos povos. Mas é interessante porque existe duas reações diferentes. Em primeiro lugar, a gente vê a parte do povo encantada, maravilhada com o que tinha acontecido ali naquele momento, e a outra porção ridicularizou. Disse que aqueles homens eles estavam bêbados, né? Eles tinham se enchido demais de vinho, e por isso estava aquele alvoroço e acontecendo aquela realidade que eles não entendiam muito bem. E é a partir daqui que a gente começa o texto que a gente vai tratar hoje. Amém? Vamos abrir Atos capítulo 2, dos versos 14 ao 21. Atos capítulo 2, dos versos 14 ao 21. Todos acharam? Amém? Atos capítulo 2, dos versos 14 ao 21, diz o seguinte: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a compreender a Tua mensagem, Pai. Nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar para a sua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós somos inteiramente dependentes da Tua graça, Pai, do Teu favor, do Teu discernimento. Nós queremos declarar que tudo aquilo que a gente tem feito aqui essa noite é para o Senhor, Pai, porque o Senhor é a pessoa mais importante aqui no nosso meio. Então glorifica o Teu nome, Pai, e nos proporciona uma experiência de adoração e de estudo bíblico abençoada por Ti. Amém. Irmãos, aqui a gente percebe exatamente aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Uma parte da porção daquele povo ridicularizou
o que tinha acontecido ali naquele momento, e a outra porção ficou maravilhada, ficou encantada com o que tinha acontecido. Então Pedro, como um potencial líder da igreja já naquele momento, ele se levanta e começa a discursar para aquele povo. E ele explica a situação propriamente dita do que estava acontecendo ali, e ele explica o fenômeno de Pentecostes através da profecia de Joel. Então, em primeiro lugar, o que ele faz? Gente, essa galera não está bêbada, essa galera não está louca. Até porque são 9 horas da manhã, não tem como isso acontecer. E depois ele explica o evento de Pentecostes. Ele cita Joel para poder explicar o fenômeno daquilo que estava acontecendo naquele momento. E como que a profecia ela começa? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O que o profeta Joel está dizendo aqui? Ele está falando sobre uma era, sobre um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E esse tempo diz respeito à inauguração do reino de Deus. A inauguração do reino messiânico para a vida da igreja. E esse tempo seria marcado pelo derramar do Espírito Santo. Então nós percebemos que o evento, na verdade a evidência principal da abertura desse reino é o derramar do Espírito Santo. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que esse Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos que creem em Jesus Cristo. E uma das evidências disso é que ele diz o seguinte: filhos e filhas profetizarão, ou seja, homens e mulheres serão capacitados pelo Espírito Santo. Jovens e idosos terão visões e sonhos, ou seja, independente de faixa etária, Deus vai ser derramado, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre essas pessoas. Servos e servas profetizarão, ou seja, independente de classe social, independente se é rico, se é pobre, se é servo, se é senhor, o Espírito Santo também vai ser derramado sobre todos. Então notem que aqui a gente percebe a evidência de Pentecostes e a inauguração do reino de Deus com o derramado do Espírito Santo. E agora a gente percebe que esse Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne. Agora a gente percebe que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, mas ele também tem por finalidade nos capacitar para poder viver esse reino. O que o texto diz aqui? Filhos e filhas profetizarão. Jovens e idosos terão visões e sonhos. É importante a gente abrir um parêntese aqui, irmãos. Calvino afirma que Joel, ele usa esses termos aqui, profetizar, ter visões, sonhos, porque esses termos eles eram comuns na antiga aliança. Esses termos eles eram comuns e eles eram familiares àquele povo. Mas dentro de uma realidade prática para a vida da igreja, o que seria profetizar? Profetizar é pregar a palavra, é ensinar a palavra de Deus. É basicamente engajar-se na obra de Deus, sem muito mistério. O que seria visões e sonhos? Visões e sonhos é ter discernimento de Deus, é ter sabedoria do alto, é conseguir discernir o que é a vontade de Deus, é conseguir conhecer Deus como Ele é, conseguir conhecer a vontade dEle, com a capacidade que o Espírito Santo vai dar para a igreja a partir daquele momento. Então nós percebemos o Espírito Santo evidenciando o dia de Pentecostes, o Espírito Santo sendo derramado sobre todos os povos e o Espírito Santo capacitando a igreja para viver no reino de Deus. Amém? Mas para a gente poder falar sobre esse ponto, eu queria voltar com os irmãos aqui no motivo pelo qual Pedro cita Joel. Qual é o motivo? O motivo é que teve uma parte da galera lá que não entendeu, que ridicularizou, falou que a galera estava bêbada lá. E existem duas correntes para poder explicar o porquê de uma galera ficar perplexa com o que está acontecendo ali, maravilhada, e a outra parte do povo, a outra porção do povo, ficar ridicularizando, desdenhando do que está acontecendo ali. É no mínimo estranho a gente perceber isso, né? Como que uma parte ridiculariza e a outra parte se maravilha. Existem duas correntes para a gente entender isso. Em primeiro lugar, muito possivelmente, esse povo que ridicularizou, eles eram judeus de Israel. Então, se eu chego aqui para Cris e falo assim, Cris, você é uma pessoa muito especial para a igreja. Não vai ser espanto para ela entender o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque ela é do mesmo país que eu, da mesma região, fala a mesma língua que eu.
Então, eles viram aquela perplexidade toda, aquela euforia, e eles falaram assim, cara, o que está acontecendo aqui? Não tem nada demais acontecendo aqui. A outra corrente, ela explica o seguinte, os discípulos começaram a falar a língua das outras nacionalidades, e os judeus de Israel, não entendendo o que eles estavam falando ali, eles pensavam que eles estavam bêbados. Existe uma corrente e a outra. Mas o fato é que, muito provavelmente, esses judeus que ridicularizaram, de fato, eram judeus israelitas. E, não coincidentemente, mas de forma intencional e proposital da parte de Deus, esses judeus israelenses, eles eram os mais ortodoxos. Eles eram os mais zelosos. De Israel surgiram as principais seitas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Então, eles eram extremamente zelosos, extremamente ortodoxos. E eles tinham também uma característica muito peculiar, que era entender que eles eram um povo exclusivo de Deus. Eles eram detentores da verdade única de Deus. Eles eram bastiões da moralidade. Então, eles eram completamente diferentes dos outros povos, porque os outros povos eram escória perto deles, porque eles eram um povo de Deus. Mas, nesse sentimento de se sentir favorecido diante de Deus, naquele momento, na verdade, eles estavam completamente desfavorecidos, porque eles não viram o milagre e não compreenderam nada do que estava acontecendo ali. Nada. Eles estavam completamente aquém do que estava acontecendo ali, completamente alheio do que estava acontecendo ali. E aquele evento, irmãos, não era qualquer coisa. Era o derramado do Espírito Santo, a dispensação da igreja, o reino sendo inaugurado. E eles estavam completamente alheios do que estava acontecendo. Irmãos, a grande realidade é que muitas vezes nós também não pregamos o evangelho. Nós não temos discernimento da vontade de Deus, nós não temos sabedoria, nós criamos dissensões na nossa vida, porque nós também estamos completamente alheios do reino de Deus, completamente aquém da natureza do reino de Deus, e por isso nós não nos engajamos na obra, em pregar, em viver o evangelho, em reconhecer a natureza do reino de Deus na sua vida, completamente alheios muitas vezes. E é importante entender, irmãos, que os judeus eles tinham uma característica que era de se encher de si mesmo. Né? A gente acabou de falar aqui que eles se achavam detentores da verdade. Eles se achavam melhores do que as outras pessoas. E muitas vezes esse sentimento, ele desencadeia muita coisa também na vida da igreja. Nós criamos brigas, discussões tolas, sem motivo, até mesmo dentro da igreja. A gente cria dissensão, separação de relacionamento, desvínculo de relacionamento, por motivos que às vezes não têm cabimento. Tudo isso porque a gente quer ter a razão, a gente não quer dar o braço a torcer e prefere ter a razão do que ter as pessoas. Quantas vezes a gente deixa de pregar o evangelho porque a gente acha que fulaninho de tal não é bom o suficiente para receber do evangelho? A gente acha o cara miserento demais, é muito pecador, acho que nem Jesus dá conta desse cara. Às vezes não acontece isso. Às vezes a gente não sistematiza isso na nossa cabeça. A gente não pensa nisso com todas as palavras, mas a nossa atitude, ela demonstra esse sentimento. Muitas vezes. Quantas vezes a gente deixou de pregar o evangelho e se relacionar com alguém porque ela pensa diferente de mim? Quantas vezes? E nesse período de efervescência política foi o que a gente mais viu. A gente deixou de criar vínculos e de pregar o evangelho porque o cara é esquerdopata, porque o cara é comunista, porque o cara é contra a família, porque o cara ele defende conteúdo homossexual em séries e filmes infanto-juvenis. Mas dentro de casa coloca qualquer tipo de filme para poder ver, que tem adultério, roubo, romantização de uma série de coisas que não presta, mas o problema é o homossexual. Ou então a gente deixa de pregar o evangelho porque esse cara é fascista, é direita, maluco, odeia o pobre, odeia a justiça social, odeia tudo aquilo que é justo. Mas só que esse mesmo cara que se engaja dessa forma, ele não levanta um dedo sequer para ajudar ninguém. Ele fala que tem que ajudar o pobre, mas ele nunca viu um pobre na vida. Está totalmente desconectado da realidade das pessoas.
E algo que acontece quando a gente tem esse tipo de sentimento é olhar muito para a vida das pessoas e não olhar para a nossa. A gente deixa de viver a graça do evangelho para viver um evangelho legalista. E por isso a gente não prega o evangelho. Por isso a gente não tem discernimento e tato com as pessoas. E por aí vai. A mesa de comunhão do evangelho, ela chama os fracos, os marginalizados, aqueles que a gente não concorda, aqueles que a gente acha inconveniente, chato. A mesa do evangelho, ela convida essas pessoas. Essa é a natureza do reino de Deus. E por que que nós estamos completamente alheios disso? Aquém disso? Nós precisamos voltar a essa dinâmica na nossa vida. Nós precisamos reiterar a natureza do reino de Deus no nosso ofício como igreja. Amém, irmãos? Na segunda porção da profecia de Joel, a gente percebe o final de todas as coisas. A consumação de todas as coisas. Num primeiro momento, a gente vê o Espírito Santo evidenciando a inauguração do reino de Deus. A gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. A gente vê o Espírito Santo capacitando a igreja a viver o evangelho. E agora, na segunda porção da profecia de Joel, a gente vê o Espírito Santo testificando na igreja os sinais dos últimos dias e a consumação de todas as coisas. Ele fala que esse tempo que a igreja vive vai ser um tempo de maravilhas e sinais. Essas maravilhas, elas não são especificadas pelo profeta Joel, mas os sinais sim. E quais são os sinais que a gente vê aqui? Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que o profeta Joel está dizendo aqui? Que esses eventos, eles vão anteceder a volta de Jesus Cristo. E esses sinais, eles dizem respeito ao quê? Às perseguições, às dificuldades, sofrimento, o pecado permeado na sociedade. A gente vai ter que lidar com isso. Calvino, comentando esse texto aqui, ele fala que quando o profeta ele diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, isso indica um estado de total desordem na humanidade. De total desordem. E a igreja vai ter que aprender a viver essa zona cinzenta, que é a humanidade, porque a gente vê maravilhas e sinais coexistindo nesses últimos tempos. A gente vai ver os sinais de Deus, a gente vai ver Deus operando, mas a gente também vai ver uma sociedade completamente injusta. Uma sociedade completamente tomada pela injustiça, pelo pecado e por uma série de circunstâncias, por uma série de aspectos. E Calvino, ele levanta uma questão muito interessante para a gente pensar. Por que na primeira porção de Joel, ele fala sobre as bênçãos da inauguração do reino de Deus, o Espírito Santo sendo derramado, capacitando, vivendo e tornando morada a realidade da igreja, mas agora ele muda o tom. Agora ele está falando sobre os últimos dias, e ele está falando que esses últimos dias vão ser muito difíceis. Muito difíceis. Calvino, ele fala que essa profecia ela tem esse contraste para que a gente não seja uma igreja apática. Para que nós nos lembremos todos os dias que essa não é a nossa habitação, que esse não é o nosso lar, essa não é a nossa casa. Então Calvino ele diz que o profeta Joel ele traz esse contraste para que a nossa esperança ela seja colocada no lugar certo. Existe uma área da teologia chamada escatologia que fala sobre o estudo do fim dos tempos e tem uma frase muito interessante dentro dessa teologia que é o já, mas ainda não. Ou seja, o reino foi inaugurado, a gente vive as bênçãos desse reino, mas ele não foi dado plenamente para a igreja. É já, mas ainda não. Então, por isso, nós somos lembrados todos os dias de que essa não é a nossa habitação, por isso nós sofremos, por isso nós passamos por dificuldade e nós colocamos os nossos olhos fitos na eternidade. Porque a nossa esperança precisa vir desse lugar, da eternidade, de Jesus. E algo que a gente aprende aqui muito importante é que uma esperança bem definida define a forma como a gente vive hoje. Uma esperança bem definida determina a forma como a gente vive no reino de Deus.
Porque se a nossa esperança ela está na eternidade, então nós vamos querer viver hoje a partir de realidades que trazem implicações eternas. E pregar o evangelho traz implicações eternas. Viver a vontade de Deus traz implicações eternas para a nossa vida. E esse é o grande antídoto do profeta Joel, para que a gente não seja uma igreja anêmica, apática no reino de Deus. Colocar de uma forma muito bem definida no nosso coração qual é a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus, irmãos. A nossa esperança é Jesus. Mas existe uma linha muito tênue para a gente colocar a nossa esperança em outros aspectos da vida. A gente coloca esperança no trabalho, a gente coloca a nossa esperança na nossa vida financeira, a gente coloca esperança na nossa vida acadêmica, a gente coloca esperança em uma série de coisas, na nossa relação afetiva, nas nossas relações afetivas. E nós tornamos essas esperanças um projeto de autorredenção para a nossa alma. Porque a gente é tão vazio existencialmente, nós somos tão pecadores, que o tempo todo a gente tenta projetar para essas coisas redenção. E olha o que o profeta Joel ele fala agora no final da sua profecia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, quando nós entendemos que a resposta para o nosso vazio existencial, para o rombo da nossa alma, para o nosso pecado, é Jesus Cristo, e de fato é Jesus Cristo que nos traz redenção, então a nossa esperança é colocada no lugar certo. Porque um dia nós viveremos junto com Ele pelos séculos dos séculos. E quando a nossa esperança for colocada no lugar certo, porque nós sabemos que a nossa redenção vem do Senhor, a nossa salvação vem do Senhor, então a gente vai deixar de ser uma igreja anêmica, apática, porque a gente vai passar a viver as coisas do reino de Deus na prática. A gente vai passar a valorizar na prática, na nossa vida presente, aquilo que é eterno, e não aquilo que passa com o tempo. E não aquilo que passa com o tempo. Existem uma série de coisas que são importantes para a nossa vida, mas não vão durar para sempre. Não vão durar para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a compreender, Pai, a natureza do Teu reino, Senhor. Nos ajuda a compreender, Pai, a dinâmica que o Senhor deseja que nós vivamos na perspectiva do Teu Evangelho, Pai. Não permita, Pai, que sejamos uma igreja anêmica, apática, fria em relação ao outro, Pai. Nos ajuda a ser uma igreja vibrante, que prega o Evangelho, que conhece a Tua vontade. Aviva-nos, Pai, com uma porção maior da Tua verdade. Aviva-nos, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, para que a gente seja cheio dessa presença, Pai. Porque sem a Tua presença nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos, Pai, nós somos dependentes do Senhor. Nos ajuda a colocar a nossa esperança no lugar certo, Pai. Nos ajuda a entender todos os dias de onde vem o nosso favor, de onde vem a nossa graça, de onde vem a nossa redenção, Senhor. A nossa redenção não vem de aspectos terrenos, a nossa redenção vem do Senhor. Vem do Senhor, Pai. Nos ajuda. Fortalece a Tua igreja, Pai. Nós clamamos que nós não sejamos como o povo judeu que estava completamente aquém do que estava acontecendo, não conseguiu perceber o milagre de Pentecostes e a inauguração do Teu reino. Que nós possamos viver como cidadãos do céu na perspectiva do Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ressignifica nossas vidas, Pai. Renova as nossas vidas. Muda a nossa história, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.